O Zaporozhets Vermelho. Estradas da Oblast de Vitebsk, Bielorrússia Soviética, começo dos anos 80. A milícia monta blitz nas rotas rurais. Procuram um carro. Um Zaporozhets vermelho ligado a uma série de estrangulamentos que ninguém em Moscou quer admitir que existe. Os voluntários da Druzina, a polícia cidadã, param motoristas, conferem documentos, anotam placas. Um desses voluntários se chama Gennady Mikasevich. Está na Druzina há anos. Membro do Partido Comunista. Secretário do comitê local. Pai de 2 filhos. Abstêmio. Um cidadão soviético de cartilha. E o dono do Zaporozhets vermelho que todos procuram. Mikasevich matava desde 1971. 14 anos. 36 mulheres confirmadas em estradas entre Vitebsk e Polotsk. Abordava-as em caminhos isolados, estrangulava, largava às margens da estrada e seguia dirigindo. Às vezes roubava dinheiro ou joias que depois dava de presente para a esposa. A URSS não reconhecia assassinos seriais. O conceito era incompatível com a doutrina do homem novo soviético. Então, os investigadores fechavam cada caso como crime isolado. 14 homens inocentes foram condenados por assassinatos que Mikasevich cometeu. Pelo menos um deles foi executado. Outro se suicidou sob custódia. Um terceiro ficou cego na prisão. E enquanto isso, Mikasevich parava carros nas blitz. Interrogava suspeitos. Sabia exatamente onde estavam os investigadores e quais pistas seguiam. Porque ele estava lá, ajudando a se procurar. Em 1984, seu ano mais prolífico, matou 14 mulheres. Mas começou a ficar nervoso e cometeu o erro que o destruiu. Mandou uma carta anônima ao jornal local, assinada por uma organização fictícia chamada Patriotas de Vitebsk, reivindicando os crimes como atos de uma célula política. Depois deixou outro bilhete manuscrito ao lado de uma vítima. A polícia decidiu comparar a letra dessas notas com a dos moradores da Oblast. 556 mil amostras de escrita. A de Gennady Modestovich Mikasevich bateu. Foram buscá-lo em 9 de dezembro de 1985. Não estava em casa. O encontraram na casa de um cunhado. As malas estavam feitas e havia 4 passagens de avião para Odessa para a família inteira. Confessou 43 assassinatos. Foi condenado por 36. Fuzilado em setembro de 1987. Vários funcionários foram exonerados. Um promotor foi processado por abuso de poder. O homem que interrogava suspeitos acabou delatado pela própria letra. O sistema que executou inocentes para proteger sua imagem teve que admitir que o assassino estava dentro. Na URSS, a credencial de Mikasevich era voluntária. Na Flórida, a de Gerard John Schaefer era oficial. A confiança, igualmente cega. A delegacia. 21 de julho de 1972, Condado de Martin, Flórida. 2 jovens pedem carona em uma rodovia costeira. Uma viatura para. O motorista usa uniforme de policial auxiliar do xerife. Diz que vai levá-las à praia. Elas entram. Não as leva à praia. Gerard John Schaefer as leva a um trecho de mata isolada. As amarra em árvores. Diz o que vai fazer com elas. Mas então o rádio do carro toca. A delegacia chamando. Schaefer vai embora. Promete que volta. As 2 garotas, de 17 e 18 anos, conseguem se soltar e correm até a delegacia mais próxima. A delegacia mais próxima é a do Condado de Martin, a delegacia onde Schaefer trabalha. O chefe não acreditou quando ele tentou explicar como um método para assustar caronas. Demitiu e acusou de cárcere privado e agressão. Acusações menores. Schaefer ficou em liberdade sob fiança. Semanas depois, 2 adolescentes de Fort Lauderdale, Susan Place, de 17 anos, e Georgia Jessup, de 16, desapareceram. A mãe de Susan soube que iam à praia com um homem que se chamava de Jerry Shepard. Ninguém as viu vivas de novo. Em fevereiro de 1973,
encontraram restos ósseos em um manguezal de Hutchinson Island, amarrados, mutilados. Pertences pessoais ligaram os restos a Schaefer. Quando vasculharam o sótão da casa da mãe dele, o que encontraram foi pior do que as provas do caso: joias, dentes, roupas íntimas de várias mulheres desaparecidas. Schaefer tinha reprovado na avaliação psicológica antes de conseguir o cargo. Mesmo assim, o contrataram. Deram a ele uma arma, uma viatura e acesso a cada estrada do condado. Foi condenado em 1973 por 2 assassinatos em primeiro grau, 2 prisões perpétuas. Suspeita-se de até 30 vítimas a mais. Da cadeia, Schaefer se gabou por escrito de ter matado mais de 30 mulheres. Escreveu ficção gráfica baseada em seus crimes. Processou qualquer autor que o chamasse de assassino serial. Ele insistia que era inocente de tudo, exceto das 2 acusações provadas. Em 3 de dezembro de 1995, um companheiro de cela o esfaqueou até a morte na prisão estadual da Flórida. As vítimas que escaparam foram pedir ajuda na própria delegacia do predador, e o homem que processava quem o chamava de assassino serial morreu como numa cela, sem que ninguém se desse ao trabalho de defendê-lo. Schaefer negou tudo até o fim. O caso seguinte é exatamente o contrário: um ex-policial que confessou os crimes em pleno julgamento e pediu ao júri que lhe desse a morte como recompensa. O Diário. Miami, começo de 1986. A era dos cocaine cowboys já deixou sua marca, mas o sul da Flórida continua inundado de narcotráfico, dinheiro sujo e corrupção policial. Em algum momento entre janeiro e abril, um homem entra em uma casa, executa o morador com um tiro e tira uma fotografia. Depois recorta a notícia do jornal no dia seguinte e cola no caderno ao lado da foto. O homem se chama Manuel Pardo. Tem 29 anos. É veterano da Marinha Americana. Foi o primeiro da turma na academia da Florida Highway Patrol. Um currículo impecável no papel. Na prática, foi demitido da Highway Patrol por falsificar multas. Contratado pela polícia de Sweetwater, um pequeno município de Miami-Dade. Demitido de novo depois de voar às Bahamas para mentir num tribunal e encobrir um colega acusado de tráfico de drogas. Sem o crachá, Pardo se reinventou. Se declarou soldado. Um justiceiro que ia limpar a Flórida do lixo que o sistema não conseguia tocar. Em 92 dias, matou 9 pessoas durante uma série de roubos. 6 homens e 3 mulheres. A maioria ligada ao narcotráfico, segundo Pardo. Os fotografava. Guardava recortes. Anotava detalhes no diário. Em casa encontraram memorabilia nazista. O que o entregou não foi o diário nem a ideologia. Foi o próprio pé. No último assassinato, a pistola Ruger travou. Pardo usou a arma, como cacetete, golpeando a vítima até matá-la. O impacto desbloqueou o cartucho preso. O disparo atravessou o pé dele. Fugiu para Nova York. O encontraram num hospital. A bala coincidia com as encontradas na última cena do crime. No julgamento de 1988, contra o Conselho dos Advogados, Pardo subiu ao banco das testemunhas. Disse que gostava de matar, que suas vítimas eram parasitas sem direito de viver. E pediu ao júri que lhe concedesse a glória da pena de morte em vez de mandá-lo para a prisão. Foi condenado por 9 assassinatos em primeiro grau. Manuel Pardo esperou 26 anos no corredor da morte para conseguir o que pediu. Foi executado por injeção letal em 11 de dezembro de 2012. Suas últimas palavras foram: Airborne Forever. Sua declaração escrita final não pediu perdão a ninguém. Dedicou um parágrafo aos Yankees, outro aos Giants e um terceiro pedindo que a Espanha não proibisse as touradas. O homem que quis morrer como soldado levou mais de um quarto de século para conseguir. E a única coisa que deixou escrita no final não foi um pedido de desculpas. Foi uma opinião sobre beisebol. Se é esse tipo de história que você procura, já sabe, se inscreve e ativa o sininho. Porque o que vem a seguir levou 18 anos para vir à tona. Officer Misha.
Angarsk, Sibéria. Alguma noite dos anos 90. Menos de 20 graus abaixo de zero. Uma mulher caminha sozinha por uma rua vazia depois de uma festa. Uma viatura para ao lado dela. O policial fardado baixa o vidro. Pergunta onde ela vai. Oferece uma carona até em casa. Ela aceita. Todo mundo em Angarsk conhece o Officer Misha. Bom vizinho, bom pai. A filha o chama de o melhor pai do mundo. Os colegas o elogiam. Passou em todas as avaliações psicológicas. Foi condecorado por bravura em serviço. Mikhail Popkov não a levou para casa. Entre 1992 e 2010, Popkov assassinou mais de 80 mulheres em Angarsk e arredores. Era policial em atividade. Saía à noite com o uniforme, oferecia carona a mulheres sozinhas e as levava para matas ou terrenos ermos nos arredores da cidade. As matava com o que tivesse à mão. Deixava-as na neve, entre as árvores, à beira da rodovia. A Sibéria é grande, as matas são fundas. E nos anos 90, a Rússia pós-soviética estava ocupada demais com a máfia e o colapso econômico, para prestar atenção nas mulheres que desapareciam numa cidade industrial de 200 mil habitantes. Em 1998, uma adolescente sobreviveu. O identificou. Apontou o carro. Foi à polícia. Os colegas de Popkov arquivaram a denúncia. A esposa lhe deu álibi. Ninguém investigou mais. Popkov continuou matando por mais 12 anos. Matou uma professora da escola da filha. Depois doou para o fundo funerário. O que finalmente o conectou foi uma amostra de DNA coletada numa cena do ano 2001, processada com tecnologia que não existia quando o crime foi cometido. Em 2012, a amostra bateu com Popkov. Prenderam-no. Ele sorriu. Confessou 23 assassinatos. Depois, 63 a mais. Foi condenado à prisão perpétua em 2015 por 22 assassinatos. Em 2018, uma segunda perpétua por outros 56. Mandaram-no para o Golfinho Negro, uma das prisões de segurança máxima mais duras da Rússia. E continuou falando. Em 2020, confessou mais 2. Em 2021, outros 2. Em 2025, admitiu novos assassinatos que elevaram o total confirmado para mais de 90. Fontes policiais estimam que o número real pode se aproximar de 200. Quando perguntaram quantas vítimas havia ao todo, Popkov deu de ombros. Disse que não conseguia dar um número exato, que não tinha feito a conta. O homem que todo Angarsk chamava de Officer Misha perdeu a conta de quantas mulheres matou. O policial exemplar cuja filha o adorava é, em números, o assassino serial mais prolífico da história da Rússia. E a adolescente que o identificou em 1998 esteve certa por 12 anos antes de alguém dar ouvidos a ela. Popkov caiu por uma gota de DNA numa cena antiga. Na Califórnia, essa mesma ciência levou 40 anos para alcançar outro policial. O martelo e o repelente. Sacramento, Califórnia, meados dos anos 70. Os moradores de bairros residenciais como Carmichael, Citrus Heights e Rancho Cordova começam a fechar as janelas com chave dupla. Alguém entra nas casas de noite. Alguém que sabe se mover sem fazer barulho, que estuda as vítimas por dias, que às vezes entra antes para esconder cordas e destravar janelas para a volta. Quando retorna, amarra o homem da casa, o imobiliza e ataca a mulher por horas. A polícia de Sacramento recebe ligações. Uma voz masculina diz que já tem a próxima vítima escolhida e que não vão pegá-lo. Não pegaram. Não nos anos 70. Não nos anos 80. Não nos anos 90. O homem por trás dessa voz se chamava Joseph James DeAngelo, veterano do Vietnã, formado em justiça criminal, policial em Exeter, Califórnia, desde 1973 e em Auburn, desde 1973 e em Auburn, desde 1973 e em Auburn, desde 1973 e em Auburn. De dia patrulhava bairros de classe média. De noite os aterrorizava.
Os investigadores procuravam um homem jovem, branco, com treinamento policial ou militar. Tinham o perfil exato. Não sabiam. DeAngelo foi acumulando apelidos à medida que seus crimes cruzavam jurisdições e escalavam em violência. O Visalia Ransacker, o East Area Rapist, o Original Night Stalker. Mais de 120 roubos no Vale de San Joaquim. Mais de 50 agressões sexuais em Sacramento. 13 assassinatos confirmados entre o norte e o sul da Califórnia, de Goleta ao condado de Orange. E foi demitido da polícia de Auburn em 1979. Não por matar, não por estuprar, por roubar um martelo e um frasco de repelente para cães numa loja. Livre e sem crachá, DeAngelo continuou matando até 1986. Depois, silêncio. 32 anos de silêncio. Casou. Teve 3 filhas. Divorciou. Trabalhou como mecânico num centro de distribuição de supermercado por 27 anos. Aposentou em 2017. Um avô num subúrbio de Sacramento. Ninguém desconfiou. Em 2001, o DNA conectou pela primeira vez o East Area Rapist ao Original Night Stalker, o mesmo homem. A escritora de crimes Michelle McNamara deu a ele o nome que ficou, Golden State Killer, e dedicou anos a investigar o caso. Morreu em 2018, semanas antes de a história terminar. Porque em abril de 2018, um investigador enviou DNA das cenas dos crimes para um banco de dados genealógico público. Encontrou um parente distante de DeAngelo. Traçou a árvore familiar para trás e para frente. Chegou a um aposentado de 72 anos em Citrus Heights. O monitoraram. Recolheram um lenço descartado do seu lixo. Analisaram. Bateu. Em 24 de abril de 2018, Joseph James DeAngelo foi preso em casa. Na sala de interrogatório, sozinho, murmurou para si mesmo o que as câmeras gravaram, que tinha feito todas aquelas coisas, que tinha destruído todas aquelas vidas. Depois culpou uma espécie de alter ego interno. Disse que não teve forças para contê-lo, que aquela parte dele o obrigou. Em 29 de junho de 2020, declarou-se culpado de 13 assassinatos e admitiu 161 crimes. Prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Por 3 dias, as sobreviventes e os familiares das vítimas depuseram diante dele. Uma mulher disse que depois de 32 anos, finalmente podia parar de trancar a porta do quarto com chave. Na sentença, DeAngelo se levantou da cadeira de rodas, tirou a máscara e falou. Disse que tinha ouvido cada depoimento e que sentia muito de verdade. O demitiram por um martelo e um repelente para cães. O prenderam por um lenço no lixo. O policial que aterrorizou a Califórnia por uma década caiu, 40 anos depois, pelo mesmo tipo de evidência que a profissão lhe ensinou a recolher.